Olá, o Senado Federal instalou uma comissão temporária que pretende estudar medidas que possam evitar tragédias como a que vimos no início do ano em Santa Maria. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente a senadora Ana Amélia, ela que preside essa comissão temporária. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A comissão, na verdade, pretende fazer um trabalho rápido, não é? Enxuto. Quantos dias a comissão pretende funcionar? Obrigada, Tânia, pela oportunidade. De fato, quando a gente propôs à mesa do Senado e ao plenário a instalação dessa comissão temporária, foi com o objetivo de, com muita rapidez, com muito pragmatismo e praticidade, se criasse em 60 dias as condições de juntar tudo que existe aqui na Câmara e no Senado de legislação pertinente a essas questões que dizem respeito à prevenção, à evacuação e à questão de prevenção a incêndios. A tragédia de Santa Maria nos acendeu uma luz vermelha, não uma amarela, vermelha, porque nós não temos a cultura da prevenção, como acontece em todos os países civilizados do mundo. Se você vai, por exemplo, num teatro nos Estados Unidos ou na Europa, você, quando chega no teatro, eles vão dizer, um locutor dirá, este teatro tem tantas saídas, portas à frente, ao lado, à lateral, e tem uma iluminação no solo para você se identificar, porque com uma luz apagada, você não tem um direcionamento para onde você vai sair. E num momento de pânico, né? De pânico e ainda mais de um lugar que você nunca esteve antes, né? Tem todos esses detalhes. Então, você tem todas as informações relacionadas a isso. Além do mais, os extintores de incêndio devidamente colocados e tal. O que aconteceu? O que acontece no Brasil hoje? Nós somos um país imprevidente e a própria fiscalização de um estabelecimento desses, como foi o caso da Boate Santa Maria, que horas ele é feita a fiscalização do bombeiro que vai lá? De dia, vai lá de dia, está vazia a casa, sim. Então ele não tem noção, o profissional especializado, ele não tem noção do risco que aquilo pode representar, porque está tudo muito limpinho, está lá a sinalização, saída, uma porta, e ele não tem ideia se tem 1000, ou se ali cabem 100 ou cabem 1000 pessoas. E aí quando acontece, aí é que a gente vai ver todos os erros cometidos para a tragédia ter sido daquele tamanho. Então são essas questões que nós estamos elaborando, junto com o que já existe de iniciativas do ponto de vista das construções, porque não é só no setor privado, numa boate, ou até num estádio de futebol, ou numa casa de eventos esportivos, como um ginásio, por exemplo, que vai muita gente. Pode desmoronar, pode cair uma arquibancada. Sim. Então, todas essas questões que dizem respeito à prevenção e à evacuação é que nós vamos examinar. Nós não temos aqui, por exemplo, nesta casa, no Congresso Nacional, eu estou aqui desde 2011, de 1º de fevereiro de 2011, e não houve nenhum momento de uma simulação de haver uma prevenção de incêndios. Parece que isso aqui nunca vai ter qualquer tipo de risco. E a gente sabe que tem risco, sempre tem risco, você tem que estar preparado. Nós temos que criar nas escolas, os professores, iniciativas sem você criar a obrigatoriedade, mas pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada semestre, fazer uma simulação dentro da escola, para que a criança leve isso como cultura. É a mesma história de a criança ter, em relação ao pai ou à mãe, da questão do limite de velocidade quando está dirigindo um automóvel. A criança diz, o pai, não está muito, não dirija tão com tanta velocidade. O bebê está, exatamente. Né? Essas coisas todas que eu digo assim, é muito mais do bom senso do que propriamente de você criar legislação que não vai ser respeitada. É preferível que as pessoas tenham consciência das suas atitudes e da sua responsabilidade. O caso das saídas, por exemplo, quando você vai num avião, a aeromoça te diz, esta aeronave tem saídas ao fundo, 2 portas ao fundo, 2 ao centro e 2 à frente, né? Então você está sempre orientado. Tem também sinalizadores, tem um colete salva-vidas, que tem que inflar dessa maneira, que tem um assento flutuante. Você já decorou tudo isso, porque viaja muito. Então, isso é uma forma, a gente já assimilou conscientemente o que tem que fazer. Não sei se na hora do pânico a gente vai ter a noção, mas aquilo entrou no nosso inconsciente e vai certamente ter um efeito positivo. Temos que fazer, em relação a isso, as normas das construções, como fazer a evacuação, o corpo de bombeiros, tudo isso nós temos que examinar em 60 dias. Nós já temos uma audiência pública agora nesta semana, ouvindo a Defesa Civil, o corpo de bombeiros, ouvindo gente especializada na área de prevenção, de sistemas de jogar água do sprinkler, que é uma coisa que funciona bem, e também depois, numa segunda, nós vamos ter só 2 audiências públicas, porque temos só 60 dias, não podemos fazer isso demorar mais tempo.
Uma segunda vê a questão da fiscalização do trabalho, de como é que isso é exercido, como é que elas funcionam, essas casas, e aí a gente já conclui o trabalho e já apresenta ao plenário do Senado. E aí, senador, essa comissão, ela é mista? Ou ela é só do Senado? É só do Senado e a Câmara tem uma funcionando. Depois, no final, a gente pode até, se for o caso, se houver entendimento das duas casas, né? Aglutinar as duas colaborações e ser uma oferta de uma política pública do Congresso Nacional. O cidadão que está em casa nos ouvindo, ele tem como participar? Porque, assim, acho que depois do que a gente viu acontecer, aquela tragédia lamentável em Santa Maria, que abalou não só o Brasil, mas outros países também, né, se condoeram da nossa situação, acho que todo mundo passou a ter um olhar mais atento nos lugares onde tem aglomerado. Um shopping, por exemplo. Foi bom você levantar, eu vou pedir à assessoria do Congresso Nacional que no site do Senado fazer um hot site sobre isso para ver algumas sugestões. Isso é uma coisa importante, foi bom você ter levantado isso. Como nós vamos ter pouco tempo, então a massa de informações nem vai ser possível coletar tudo que nós vamos receber. Mas é importante, como será quinta-feira agora, dia 4, às 14 horas e 30 minutos, a primeira audiência, ela, em geral, está no site do Senado. Ela está sendo transmitida pelas redes operadas pelo Senado Federal, pela área de comunicação. Então, a pessoa pode acompanhar. E, eventualmente, à medida que aquela audiência vai desenrolando, ela pode fazer uma sugestão para os senadores que estão ali para fazerem as perguntas. Nesse primeiro semestre, então, a casa aqui, o Senado Federal, já vai estar com o seu pacote de sugestão de medidas já formatado. Não há, sem dúvida. O relator escolhido, a gente escolheu por unanimidade ali, tanto como no meu caso, é o senador Paulo Paim, né, que é do PT, e integram vários senadores de vários partidos, de vários estados também, porque isso é um problema nacional, não é um problema só. Nós também ouvimos aqui, Tânia, procurador de justiça americano, que foi o responsável pela investigação, porque lá nos Estados Unidos, na localidade de Rhode Island, aconteceu uma tragédia exatamente igual o que aconteceu em Santa Maria. Ai, exatamente, pena. Numa boate, com o mesmo problema, as pessoas reclamavam do barulho, ele botou aquele isopor lá em cima, a espuma, aliás, não é isopor, a espuma, e que acabou se tornando digamos, um forno que envenenou. As pessoas morreram envenenadas, né? Os jovens morreram aqui, em Santa Maria. Foi tudo igual, tudo igual. E aí foi feita uma simulação pelos sprinkles, porque ali foram 3 minutos que a pessoa morreu, né? Aí inalando aquele gás. Então, foi feita uma simulação, depois dessa tragédia, morreram 100 pessoas nessa boate lá em Rhode Island. E eles fizeram uma simulação, tudo com tridimensional, mostrando que se tivesse o sistema do sprinkle, que é a água que jorra de cima, direto, ele teria, digamos assim, prevenido, sei lá, 90% das mortes. Exatamente, não teriam acontecido as mortes. Porque a água, ela imediatamente é acionada quando aquece acima do nível normal, e aí automaticamente ela joga água. Ela resfria o ambiente. Resfria o ambiente. Então, o foco de incêndio seria eliminado e, evidentemente, a tragédia não seria das proporções que foi em Santa Maria. Lamentável saber que uma tragédia igual aconteceu antes da nossa e não foi suficiente para evitar tantas mortes no Brasil. É verdade. Né? E depois, aquela história, né? Lamentavelmente, a gente, depois de chorar o leite derramado, é isso que acontece. Fecharam muitas boates no Brasil, mas tem que fazer o seguinte, fazer valer a lei, a legislação, não deixar isso assim, não, vamos dar um jeitinho, porque é uma casa que tem muito movimento, tem muito prestígio, não, tem que preservar a vida das pessoas e as famílias têm que também ter um cuidado com isso, entende, em relação à segurança. Por que você tem prédios, crianças às vezes caem do edifício? Tudo isso é prevenção, os cuidados com a segurança das pessoas. Acidentes domésticos que matam crianças com muita frequência. A maior frequência é exatamente dentro de casa. Banheiro e cozinha são 2 focos, né? O gás ligado, o problema do fogo, uma chaleira de água quente que está fervendo, o cabo da frigideira com gordura fervente está com o cabo para fora, a criança passa, bate e fica material de limpeza com embalagem semelhante ao de comida. Igual, tudo isso acaba envenenando a criança inadvertidamente, logo guardado junto com a dispensa de alimentação, não é o recomendável. Então, os pais e as mães, a televisão mostra isso, faz um bom exemplo de cuidados que os pais devem ter em relação, tirar de parte das crianças, medicamentos também, eles usam muito medicamento. Então, nós temos que partir urgentemente para a prevenção e não para se lamentar depois das tragédias que acontecem.
Senadora, o nosso tempo se esgota, mas queria agradecer a sua presença e deixar aqui o argumento à disposição, conforme o trabalho for evoluindo, da senhora voltar e nos dar mais notícias sobre o assunto. Estarei à disposição sempre, porque essa matéria é de interesse de todo o Brasil, não só de nós gaúchos que tivemos essa tragédia, quem lutou, todas as famílias de Santa Maria, o Rio Grande do Sul, porque muitos é de lá, mas gente de todo o Brasil chorou também aquilo que aconteceu lá. E com repercussão internacional, não é para menos, 241 jovens morreram ali, alguns até da Força Aérea Brasileira, do Exército, porque lá é uma base da Força Aérea e uma base militar. Então, e jovens, estudantes, a maioria estudantes, trabalhadores, então... foi uma tragédia muito impactante, né? E tenebrosa até. Então, eu agradeço a oportunidade, porque isso é para prevenir e salvar muitas vidas. Obrigada, senadora. Obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser falar conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.